Agradecemos a Deus, aos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Pedimos a eles que envolvam cada um de nós com muito amor, muita paz, muito carinho, para que juntos, na nossa palestra de hoje, nós possamos receber as palavras que confortam o nosso coração, que renovam a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, a gente vai falar sobre recomeçar. E daí, eu queria propor para vocês algumas reflexões durante o nosso bate-papo de hoje. Pode ser? Então, isso aqui não me deixou na mão dessa vez. Vocês já pararam para pensar que a gente piscou o olho e a gente já está no meio do ano? Parece que foi ontem que a gente estava organizando o Natal, vendo onde a gente ia passar, na casa de quem, o que ia ter na ceia. Final do ano a gente estava revendo as coisas que nós fizemos no ano passado, estávamos fazendo plano para esse ano. E eu queria perguntar para vocês se por acaso alguém tem o hábito de fazer aquela listinha de final do ano. Tem? Quem tem o hábito, por acaso, às vezes a gente nem faz a lista, mas a gente pensa, eu queria ler um livro por mês para ser um pouquinho mais, uma pessoa mais culta, queria ir mais ao cinema, queria passear mais, queria aprender um idioma novo, um hobby novo, alguma coisa nova a gente planeja. Mesmo que a gente não coloque no papel, a gente planeja algumas coisas. De tudo aquilo que vocês pensaram até agora, alguma coisa conseguiu colocar em prática? Mais ou menos? Olha, vou falar para vocês que de todas que eu pensei, eu não comecei nenhuma até agora. Estou sendo sincera. Antes eu fazia um monte de planejamento. Depois eu comecei a perceber que se a gente planeja, mas a gente não executa, não adianta muito. A gente quer um futuro diferente, mas a gente não coloca em prática. E daí a gente vê que não adianta a gente planejar e continuar fazendo a mesma coisa. E quando a gente pensa em recomeçar, que é o tema do nosso evangelho de hoje, e não recomeçar num ano, mas recomeçar como o ser imortal que todos nós somos, a gente começa a perceber que esse planejamento ele tem que ser um pouquinho maior do que somente o que eu vou fazer neste ano. Mas o que eu vou fazer nessa existência? Se a gente lembrar que todos nós somos espíritos imortais, que a gente está vivendo somente uma experiência aqui na Terra, a gente vai ver como esse um ano que a gente planeja, ele é muito pequeno. Se a gente imaginar que a gente vive essa existência, uma média de 70 anos, 80, que é a média da população brasileira, o que significa um dia nessa existência? É pouca coisa, né? O mesmo vale essa nossa existência aqui perante a nossa imortalidade. Só que aquilo que a gente faz hoje vai repercutir no nosso futuro. A gente já viu, né, que o nosso semear na vida, ele é livre. Mas a gente vai ter uma colheita. Tem como a gente plantar uma sementinha de mamão e tentar colher abacate? Não. Tem como a gente plantar sementinha, igual tem uma mãozinha aqui plantando sementes? Será que dá para a gente plantar uma semente de margarida e tentar colher rosas? Também não dá. E quando a gente pensa assim de sementes, fica muito ilustrativo, né? Mas tem como a gente, por exemplo, plantar amor e não colher amor? Do mesmo jeito, se tem como a gente plantar ódio e colher amor? Não. Se a gente joga sementes erradas, que a gente não escolheu muito bem, a gente vai colher aquilo. Então, se eu dispersar sementes de ressentimento, de mágoa, de tristeza, aonde eu estiver, a colheita vai ser essa.
Não tem como a gente fugir. Mas se eu plantar paciência, esperança, amor, é isso que eu vou colher. E se a gente pega tudo isso e a gente faz a reflexão de que a gente já viveu outras existências, a gente começa a entender que aqui na Terra, tudo aquilo que a gente está vivenciando é a colheita daquilo que nós semeamos. Não é verdade? Então, se hoje eu estou passando por alguma situação mais complicada, qual semente que eu lancei? Se eu estou passando por momentos mais felizes, quais sementes eu lancei? E se a gente pensar nessa existência, o que eu lancei até agora? E será que eu posso parar, refletir e trocar sementes? Pegar aquele saquinho, sabe, de semente assim, que a gente não gosta mais, deixa de lado e preenche com sementes novas? Sempre dá, né? Isso é o recomeço. Quando a gente pensa que a existência aqui na Terra é uma escola, a gente lembra que tudo na escola vai ter as coisas boas e não tão boas. Tem matérias que a gente gosta muito, tem matérias que a gente não gosta. Tem matérias que são mais fáceis, tem matérias que são mais difíceis. Da mesma forma, os professores. Tem professores que são muito legais. Tem professores que são difíceis. Tem professores que a gente acha chato. Tem professores que quando aparece, a gente foge. O que a gente faz? Cabula a aula. Não é verdade? Mas eu não vou nessa aula não, deixa eu me esconder aqui, ó. Não vou. Na vida é assim também. A gente vai ter os amigos que são os melhores professores com as matérias mais legais. Que às vezes ela é uma matéria mais difícil, mas eu tenho facilidade. Às vezes eu tenho a dificuldade, mas eu encontro alguém pelo caminho que vai me dar amor, vai me ajudar a entender aquela matéria que é mais difícil. Do mesmo jeito que a gente vai ter matérias mais difíceis, mais complicadas, mas sempre vai aparecer alguém para nos auxiliar. Vão ter os professores difíceis, mas que nos ensinam. Um professor difícil é aquele parente que a gente acha que é mais difícil de conviver, que reclama mais, que é mais bravo, que a gente olha e fala assim, mas eu preciso conviver, eu preciso aprender. E muitas vezes a gente olha aquele parente chato, a gente torce o nariz, ou aquela pessoa que a gente conhece no ambiente de trabalho, a gente torce o nariz, porque a gente acha assim, né? Só que vocês já pararam para pensar que a gente também é o parente chato para outra pessoa? Que a gente aponta para o outro e fala assim, aquele ali é o parente chato. Só que eu sou o parente chato para alguém. Eu sou a pessoa também difícil de conviver em algum ambiente. E quando a gente começa a pensar assim, a gente entende que tudo está aqui como oportunidade. Basta a forma como a gente olha. A gente sair do papel de vítima e aprender. E a gente precisa valorizar o aprendizado. Porque depois que a gente aprender, não volta mais aquela lição. Se a gente passou da 4ª para a 5ª série, a gente volta para a 5ª série de novo? Não. Então a gente passou por aquele problema, passou por aquele aprendizado. E esses aprendizados, eles vão chegar como? A pessoa difícil, como uma doença, uma crise financeira, um problema na relação, uma separação, um luto. São os momentos de aprendizados que a vida vai nos oferecendo. E tem como fugir? Não. Não tem como se esconder dentro do armário e ficar quietinho lá. Porque mesmo que a gente se esconda, o problema vai chegar. E quando a gente pensa em Jesus, ele não se preocupa com tudo aquilo que a gente fez até agora. Porque se a gente olha para trás, assim, a nossa jornada dessa existência, não vamos jogar nem lá para trás, para 2, 3 encarnações atrás, vamos jogar para hoje. Com certeza, todos nós, ou como diz uma amiga minha fala assim,
A gente não, mas o pessoal lá da Lituânia, né? Mas se a gente refletir sobre a gente, se a gente olha para trás, a gente gosta de todo o nosso passado? Tem coisas que a gente está super feliz com o nosso passado, com as escolhas que a gente fez. E tem coisa que a gente olha para trás que a gente fala, nossa, se desse eu voltaria e mudava aquilo. Se eu tivesse a cabeça de hoje, eu tinha feito outra escolha. A gente não faz isso? Mas se a gente tivesse a cabeça de hoje e fizesse outra escolha, quer dizer que a gente não ia aprender muito bem, porque a gente não tinha passado pela lição. A gente não teria maturidade. E por mais que seja difícil a gente analisar, hoje nós estamos no melhor momento de todas as nossas existências. Com todos os BOs que cada um carrega. Mas a gente está na melhor versão. Versão 2026. Não vai existir mais a versão 2026, nunca mais aqui na Terra. A próxima versão vai ser a 2027, se a gente chegar até lá. Depois a 2035. Depois, se a gente reencarnar de novo, quando a gente reencarnar, vai ser uma outra versão, com novas oportunidades de aprendizagem, com pessoas que vão nos acompanhar dessa jornada, outras novas que vão entrar pelo caminho. E quando a gente pensa em Jesus, e olha que, entende que ele olha tudo aquilo que nós temos como potencial em crescer, e não os erros, os aprendizados, as dificuldades que nós vivenciamos, porque ele sabe que cada um de nós tem um potencial muito grande, a gente consegue fazer uma comparação. Tudo bem que não é muito justa que eu vou fazer. Mas pensa comigo, quando Jesus foi escolher os apóstolos dele, ele escolheu os mais bonzinhos? Os mais certinhos? Os mais tranquilos? Não. Eu gosto muito de falar mal de Pedro. Eu adoro Pedro. Não fala isso que eu adoro Pedro. Pedro era o mais quietinho? Não. Pedro era o estourado, que reclamava de tudo, que vinha questionar Jesus o tempo inteiro. Imagina a gente trabalhar com Pedro do nosso lado. Imagina Pedro sendo nosso chefe. Você não entregou isso, você tem que entregar, mas você tinha que fazer. Imagina Pedro como um subordinado, ia ser aquele subordinado totalmente insubordinado. Isso a gente só está falando de Pedro. E tem os outros com as outras questões. Mas quando Jesus escolheu os apóstolos dele, ele escolheu cada um com o potencial que tinha dentro de cada um. Ele sabia que tinha uma limitação, mas sabia a luz que tinha ali dentro. Sabia o potencial de que aquela pessoa que ele estava escolhendo para acompanhar ele ia levar para frente todo o aprendizado que ele estava deixando. E a gente pode se comparar sim com os apóstolos. Que quem acredita em Jesus, quem acredita no amor dele, vai colocando em prática aquilo que ele deixou como aprendizado. Vai transbordando esse amor aonde nós estamos. E quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a fazer uma troca. Ao invés da gente pensar que eu estou passando por tal e tal situação porque Deus quis assim, a gente começa a substituir. Com a ajuda de Deus eu vou passar por isso. Quando eu coloco assim, Deus quis assim, eu me coloco no papel de vítima da minha jornada. Como eu estou passando por aquilo, sem a necessidade de aprendizagem. Quando eu tiro a minha responsabilidade pela minha evolução. E vou transferindo a minha responsabilidade para quem? Para Deus. Ah, eu estou aqui com uma diabetes que não compensa de jeito nenhum, porque Deus quis assim. Ah, eu não consigo trocar de emprego, porque Deus quis assim. Ah, eu estou passando por isso porque Deus quis assim. E eu esqueço que as escolhas são minhas, não são de Deus. Deus deu oportunidade para eu estar aqui. Mas qual escolha que eu estou fazendo? Lembra do livre-arbítrio? A gente pode escolher.
Só que a gente escolhe sabendo que vai ter uma consequência. É a mesma situação das sementes que a gente está jogando. E daí, quando a gente pensa assim, a gente começa a tirar responsabilidade também na outra existência que eu tive. Porque senão falar assim, eu estou passando por essa situação, porque em 1535, eu fiz isso em outra existência. Eu transfiro para outra existência a responsabilidade das escolhas que eu fiz hoje. Lembra da diabetes? Se eu não comer doce, sabendo que eu tenho diabetes, se eu reduzir a quantidade, com qual é que eu consigo controlar essa diabetes? A mesma coisa a hipertensão? A mesma coisa o estresse, né? São as escolhas que a gente vai fazendo na nossa caminhada. E a gente não terceirizar a nossa responsabilidade perante nós mesmos vai ser muito mais fácil para a gente evoluir. E a gente não cobra isso dos nossos filhos? A gente fala assim, quando a gente tem filho, todo mundo tem filho aqui? Quem tem filho, quando o filho faz 18 anos, a gente fala assim, a partir de agora, você tem que tomar cuidado. Você não pode fazer isso, porque se você fizer, você agora é responsável por você mesmo. A gente não fala isso com os filhos? É a mesma coisa Deus. Ele fala, olha, você já tem esse conhecimento. Se você se perder pelo caminho, respira fundo e vai começar de novo. E mais uma vez. E mais uma oportunidade. E não como uma cobrança, mas como uma autorresponsabilidade. Porque daí a gente vai se responsabilizando pela nossa jornada, a gente vai aprendendo e vai dando um passo a mais. E daí, quando a gente já internalizou aquela situação, ela não volta na nossa vida. Como diz André Luiz, não se preocupe muito. Depois de um problema, com certeza virá outro. Animador, né? Mas é verdade. Mas depois desse problema, vem um momento de felicidade. E depois vem outro problema. E assim a gente vai vivendo a nossa existência. Mas às vezes a gente fala assim, tá, eu estou passando por essa situação, mas eu não vou escolher, eu vou sentar aqui e vou ficar esperando. Só que não escolher na nossa existência também é um escolher. A partir do momento que eu não dou um passo, eu escolhi não dar o passo. Mesmo não escolher, vai gerar uma situação para mim. Então, a gente parar e pensar qual caminho seguir, vai ser muito mais fácil para a gente. Tendo a consciência de que a gente vai acertar e que a gente vai errar também. E tá tudo bem. A gente ainda não é perfeito, vai demorar muito para chegar a uma perfeição relativa. Que conforme a gente vai reencarnando, a gente vai aprendendo e vai mudando de ano da escola, lembra? Daí a gente vai melhorando, vai mudando o ano de escola e a gente vai aprendendo mais. Mas para isso, a gente vai ter que fazer escolhas. Às vezes vão ser certas, às vezes não. E quando a gente errar na escolha, o que a gente precisa fazer? Levanta, respira e continua. Igual as crianças. Imagina se a gente não deixa a criança, quando ela cai, quando ela está aprendendo a andar, a gente não deixa ela tentar de novo. Ela nunca vai aprender a andar. Muitas vezes a gente, como pais, mães, a gente vê o filho, vai cair quando está começando a andar, a gente vai correndo e pega. E a criança faz, não, que não quer. Porque ele quer tentar. Desde quando a gente é pequenininho, a gente quer tentar. E agora que a gente é adulto, a gente precisa continuar, apesar das situações que às vezes são difíceis. Mas se a gente carrega algum fardo, como Jesus falou, não é um fardo maior do que a gente pode carregar. Se a gente está passando por alguma situação difícil hoje, é porque essa situação ela é necessária para o nosso crescimento, é necessária para a nossa evolução. E a sociedade de hoje, ela tem muito aquela questão de que a gente precisa deixar as coisas muito mais fáceis.
que a gente não vai passar pelo sofrimento, que a gente não precisa, mas a gente precisa ser forjado para passar por uma situação melhor. Se a gente pensa, por exemplo, numa semente, para uma árvore nascer, ela não precisa ficar sob a terra. A gente cava um buraco, coloca ela lá, ela vai romper aquela terra para virar uma árvore. Para lá na frente, ela gerar frutos, gerar flores. Mas ela passou por aquela situação mais difícil. Ela enfrentou ventos para se fortalecer, para as raízes ficarem fortes. Então nós, como seres humanos, também vamos passar por essas situações que vão nos fazer procurar escolhas diferentes para a gente poder crescer. E diante das dificuldades, a gente precisa lembrar que a gente não está sozinho. Que por mais que a gente às vezes olhe ao redor e não encontre ninguém, a gente sempre tem Deus ao nosso lado. A gente tem Jesus nos amparando. E como a Tati diz, ele está a uma prece de distância. É só a gente fazer uma oração e pedir ajuda, que a ajuda vai chegar de algum jeito. A dor que a gente passa na nossa existência é um chamado para a gente lembrar o quê? Acorda! A gente não está aqui a passeio. A gente está aqui para se cuidar, se amar e crescer. Cada um com a sua missão. E quando a gente pensa em missão, a gente pensa assim, quem teve missão foi Jesus, que veio trazer aprendizado. Quem teve missão foi Gandhi, que veio salvar um povo. Quem teve missão foi Chico Xavier, que escreveu um monte de livro. Quem sou eu na fila do pão para ter missão? Cada um de nós vem com uma missão. Essa missão de ter mais paciência, de ter mais amor, de ajudar um pouquinho a deixar esse planeta melhor, de conviver numa família e entender aqueles familiares, de levar a palavra de esperança onde nós estivermos. Cada um tem uma missão. Cada um aqui veio planejando colocar uma florzinha nesse planeta que a gente vive. E se a gente não faz isso, a gente vai embora sem cumprir essa missão, aquele espacinho ali do jardim vai ficar sem a flor, porque a gente não plantou. Quando a gente entende que todas essas situações elas são passageiras, fica muito mais fácil. Fica mais fácil da gente entender. Porque o problema, a situação difícil que eu tiver que passar, eu não tenho como transferir para nenhum de vocês. Porque seria muito mais fácil, né? Eu estou com um problema aqui, ó. Deixa eu ligar no 0800 Adri. Adri, estou passando para você. Ela resolve para mim e eu levo o bônus. Seria mais fácil? Seria, mas não pode ser assim. É intransferível. Quando a gente planejou reencarnar, a gente já sabia as situações que a gente ia enfrentar. Mas a gente sabia também que no meio do caminho a gente ia ter pessoas que iriam nos auxiliar a traçar a caminhada. E com a ajuda de Deus e dos amigos espirituais e de todas as pessoas que fazem parte da nossa jornada, a gente vai carregando esse fardo. Tem uma história que eu não sei se vocês conhecem, que tinha um rapaz que ele ganhou tinham várias pessoas. E tinha uma única pessoa que falou assim, todo mundo ganhou uma cruz. E era uma cruz longa, sabe? E daí todo mundo puxando a cruz e sobe morro com a cruz, desce morro com a cruz, anda com a cruz para um lado. Ele foi se cansando dessa cruz. Daí ele pegou a cruz e foi num lugar que estava assim uma porta. Troca-se cruz. Ele entrou ali, daí tinha uma pessoa na frente e falou para ele assim, olha, você pode deixar a sua cruz aqui e escolher qualquer outra. Gente, tinha um monte de cruz assim, ó. Tinha cruz grande, tinha cruz pequena. O cara pegou a cruz, colocou ali do lado, porque ele achava dele muito grande. Ele viu uma cruz assim, ó, 10 centímetros. Falou, ó, sou esperto, vou pegar essa. Pegou a cruz. A hora que ele pegou a cruz pequenininha, ele pôs na mão assim, ele caiu com a cruz, tão pesada que era. Daí ele, essa aqui eu não quero não, e colocou lá. E daí ele pegou outra, uma pouquinho maior, só que era bem fininha, tortinha, assim, só parecia de bambu. Ele falou, essa é boa, essa eu vou pegar. E foi lá e pegou a cruz.
A hora que ele pegou, ele caiu para trás com a cruz, quase foi amassado. Mas ele, como que essa cruz fina desse jeito está assim? O rapaz que estava lá na recepção olhava e falou assim, você pode escolher qual você quiser. De repente ele olhou para trás, cadê a cruz dele? Ele foi, andou, ficou quase 1 hora ali. Pega a cruz, solta a cruz, experimenta a cruz, ficou o tempo inteiro fazendo isso. Daí ele viu uma cruz lá no fundo. Ele olhou e falou assim, nossa, que cruz gigante. Bem, mas eu já experimentei todas, eu vou pegar aquela. Daí ele olhou, quando ele olhou para a cruz, ele falou assim, nossa, é a minha cruz, olha onde ela foi parar. Ele pegou, a hora que ele pegou a cruz, falou, nossa, ela não é pesada, ela é meu número, vou levar embora, porque senão outra pessoa vai pegar. Ele olhou para a pessoa aqui e falou assim, tô indo embora com a minha cruz, porque essa é minha, eu não vou emprestar para ninguém. E foi embora. Daí vai ele, sobe, desce com a cruz, sem reclamar. Daí lá na frente ele encontrou uma pessoa que tinha um rio assim, e todo mundo tinha que pegar a cruz e colocar ali para passar pelo rio. E ele encontrou uma pessoa que tinha cortado a cruz, porque achava que a cruz era muito pesada. Aquele que cortou a cruz não conseguia passar. Mas ele que não cortou a cruz dele, ele colocou ali, olhou para a pessoa que estava do lado, falou, vem comigo, a gente vai junto, mas traz sua cruz. Pegou na mão dele e os dois conseguiram cruzar o caminho. E cada um seguiu na sua caminhada. Aquele que cortou a cruz, entendeu que se ele fizesse isso de novo, tentasse se livrar do problema, ele não ia conseguir seguir a jornada. Aquele que queria devolver a cruz, percebeu que a cruz não era pesada. É ele que estava reclamando demais pela trajetória de carregar a cruz. E cada um de nós tem uma cruz, que ela é específica para cada um. É intransferível, mas é com ela que a gente vai traçar as nossas jornadas. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa lembrar que tudo isso precisa de um autocuidado. Que a gente precisa se cuidar, porque se a gente se cuida, a gente cuida do outro. Se a gente se ama, a gente consegue amar o outro. Se a gente tem paciência com a gente consegue ter paciência com o outro. Então esse autocuidado é necessário para o nosso crescimento. E às vezes a gente precisa usar a técnica dos 10, parar e contar até 10. Sabe, respira e conta até 10. Será que vale a pena eu me estressar no trânsito? Que diferença isso vai fazer na minha vida daqui 10 minutos? Será que vale a pena eu dar aquela resposta para aquela pessoa que cutucou a minha ferida? Que diferença isso vai fazer daqui 10 minutos? Que diferença isso vai fazer daqui 1 ano? E que diferença isso vai fazer na minha existência como espírito imortal? Quando a gente pensa desse jeito, às vezes aquilo que a gente não falou para alguém vai preservar um amigo e não vai gerar um inimigo. Porque às vezes a gente só parou e respirou. A gente cuidou da nossa jornada. A gente pensou qual semente que a gente ia lançar. Ao invés de lançar a semente da discórdia, a gente lançou a semente do amor quando a gente se calou. E pensando em tudo isso, pensando em tudo que a gente conversou até agora, é importante a gente fazer uma reflexão. O que tem em mim que eu preciso melhorar? Qual semente que existe em mim que eu tenho que reorganizar? Será que eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência? Um pouquinho mais de amorosidade? Fazer um pouquinho mais de caridade? Pensa nas virtudes que Jesus ensinou, mas escolhe uma coisinha só. Porque a gente quer resolver tudo nessa existência, a gente não vai conseguir. Mas vê aquilo mais que incomoda. Às vezes é uma pessoa mais difícil que eu preciso aprender a ouvir. Um cuidado maior que eu tenho que dar para algum lugar da minha vida, em algum momento assim da minha existência. Mas olha com carinho para isso. Porque se tudo que a gente veio para resolver, todos os BOs, se a gente resolver um, a próxima encarnação a gente vai ter um a menos. E assim vai indo, cada encarnação vai diminuindo e a gente não vai sentindo. A nossa jornada, ela é sempre ascendente. A gente nunca cai.
Por mais que às vezes a gente ache que está difícil, a gente dá uma caída, mas a gente levanta. Então não tem como tentar ir para trás, a gente só vai evoluir. A gente pode dar uma parada, mas a gente evolui. Como na escola, não tem como voltar da quarta para a terceira série. A gente ou estaciona na terceira série ou a gente vai para a quarta. E também não tem como sair da quarta e ir para o primeiro ano do ensino médio, que a gente não está preparado. Cada jornada é uma jornada. Como o Chico falava, não tem como a gente mudar aquilo que a gente já fez, mas a gente pode reescrever uma nova história. A gente pode recomeçar e jogar sementes novas no nosso caminho. Deus não desiste nunca da gente. Por mais que às vezes a gente acha e se canse e fala assim, nossa Deus, você me cansa, porque a paciência dele é infinita. E às vezes eu vou dizer para vocês, às vezes eu me canso com a paciência de Deus, porque eu queria que ele resolvesse os BO para mim muito mais fácil. Mas ele não vai resolver, porque sou eu que preciso fazer a mudança. Ele me dá a oportunidade, mas ele não vai trilhar o caminho para mim. Eu preciso trilhar esse caminho. E que a gente aproveite para ser grato pela nossa existência. A fila para reencarnar está gigante e a gente está aqui. A gente acordou, a gente respirou, a gente comeu, a gente falou eu te amo para as pessoas que a gente ama, a gente respirou e falou assim, não, eu vou ficar mais quietinho agora. A gente teve oportunidades que outras pessoas não têm. Então que a gente possa agradecer. E quando está mais difícil, agradece também, porque vai passar. Nada é eterno. A alegria passa, a tristeza passa, os momentos vão passando. Mas nós temos a possibilidade no que nós vamos focar na nossa existência. Que a gente foque sempre no amor. Mesmo nos momentos difíceis, que a gente busque Deus, busque esperança, busque os amigos, busque as pessoas que a gente ama para seguir a nossa jornada. E assim, agradecemos a Deus, aos amigos espirituais e todos aqueles que estão conosco pela oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele, a toda a equipe espiritual, que possa nos envolver numa corrente de amor, de paz e harmonia. Que esse amor possa cuidar tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo espiritual. Que esse amor possa renovar a nossa esperança e os nossos sentimentos. Que o nosso corpo possa ser envolvido com esse amor, com essa luz, com essa esperança. Que esse amor possa envolver esse planeta que nos acolhe, possa envolver as pessoas que nós amamos. Possa envolver aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais e espirituais. Possa envolver os hospitais, os asilos, os orfanatos. Possa envolver os locais onde existem guerras e conflitos. Onde existe fome e sede, que essa fome e essa sede possa ser saciada. Que possa envolver, Pai, todas as criaturas que Tu criastes e deixaste neste planeta para a gente. Que possa envolver o nosso lar, os ambientes onde nós andamos. Que possa envolver aquelas pessoas que nós temos hoje no coração, que sabe que precisa de um pouco mais de esperança. Que nós possamos levar por essa semana todo esse amor que nós recebemos hoje. E lembrar sempre de recomeçar a cada instante, de que Jesus, nosso Mestre querido, está sempre com os braços abertos para nos acolher. Que Maria está sempre ao nosso lado, acreditando na nossa jornada. E que principalmente Deus nunca nos deixe sozinhos. Que assim seja.